Fala pessoal, professor João Vitor aqui, tá? Hoje eu vou fazer uma revisão para vocês de arquitetura de computadores, tá bom? Esse slide aqui vai ser o mesmo slide que eu vou utilizar na sexta-feira para tirar a dúvida de vocês naquela primeira parte, tá bom? Para depois a gente poder iniciar o módulo 2, unidade 2, certo? Então vamos lá. Então a arquitetura de computadores ela é dividida em dois tópicos, tá? Arquitetura e organização. A arquitetura é relacionada ao projeto, certo? Do conjunto total de instruções que o computador conseguirá executar. E a organização é a definição da implementação, ou seja, a parte física e lógica do computador e como é que elas vão se comunicar, beleza? E para isso, a gente tem que entender a arquitetura, né? O clássico da arquitetura de von Neumann, onde é dividido em memória, entrada e saída de dados, tá? Essas entradas e saídas de dados, pessoal, vão ser os periféricos, né? Periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Vocês precisam fazer uma revisão sobre isso, tá? Em relação à memória, vai ter vários tipos de memória, né? Onde vai ser as memórias que são utilizadas em tempo de execução e as memórias que são para armazenamento em massa, tá? E tudo isso faz com que a comunicação, né, passe por quem? Pela unidade central de processamento, ou seja, a CPU, que é composta pela unidade de controle, a unidade lógica aritmética e os registradores. Isso aqui tudo eu falei para vocês lá na primeira aula, tá bom? Show de bola, João Vitor. E aí, como é que funciona a arquitetura de memórias? Então, a arquitetura de memórias, a gente vai ter a memória secundária, memória primária, memória cache e os registradores. Para a gente tentar entender melhor, eu fiz um upgrade aqui em relação à arquitetura de memórias, tá? Onde a gente tem dois grandes campos, que são as memórias auxiliares ou secundárias, certo? E as memórias primárias ou principal. No caso da memória secundária, pessoal, nós temos quem como exemplo? Discos, né? HD, CD, DVD e etc. Já na memória principal é dividido em ROM e RAM. A ROM, pessoal, é aquela memória que é utilizado, né? Mais conhecido para aqueles dispositivos que já vem acoplado direto na placa-mãe, né? Por exemplo, um firmware de um dispositivo que já vem armazenado de fábrica, vem armazenado em uma memória ROM, certo? E aí tem alguns exemplos aí para vocês, PROM, EPROM, né? A própria flash também é um tipo de memória ROM, está dentro da categoria aqui de principal primário. Nós temos também a memória RAM, que nós temos vários tipos, né? SRAM, DRAM, a cache do processador, né? Os níveis de cache, que é o L1, L2, L3, vai depender do dispositivo que a gente também está utilizando. E as famosas DDRs, né? DDR1, 2, 3, A4, A5, né? E etc. também. Então é interessante que vocês conheçam, coloquem nas observações que com certeza vai ajudar lá no dia da prova, tá? E aí, conhecendo as memórias, né? E onde é que elas estão situadas, eu trouxe aqui para vocês a piramidezinha aqui das memórias. Qual é a principal dica, né? Que vocês vão anotar aí. Quanto mais no topo essa memória tiver, certo? Na pirâmide, maior vai ser a velocidade de processamento e menor vai ser o quê? A capacidade dela. E quanto mais baixo, né? Lá olha para a pirâmide. Quanto mais lá embaixo essa memória tiver, ela vai armazenar maiores informações, mas em compensação ela vai ser o quê? Mais lenta. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Como por exemplo aqui custo, né? O custo aqui nesse caso já é baixíssimo. Olha a RAM já tem um custo médio. Olha a cache, né? Já é altíssimo o custo, né? E os registradores também é altíssimo, né? Porque são memórias de alta velocidade. Outra dica também, pessoal, quanto mais próximo essa memória ela tiver do processador, mais rápido, né? Mais rápida essa memória vai ser. Então, se liga na pirâmidezinha das memórias, tá? E aí nós temos as unidades de medida, tá? Que a gente já conhece, né? Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. E que a razão de cada unidade dessa aqui é de 1000 em 1024.
Então é por isso que quando você vai comprar, né, um pendrive, por exemplo, lá de 8 gigas, nunca vem os 8 gigas assim batido justinho, né? Por quê? Porque é utilizado a razão de 1024. Então geralmente vai vir 7,90 e alguma coisa gigabyte, né? Não vê os 8 gigas precisozinho, bonitinho, tá? Beleza, e aí a gente entra dentro da matemática digital e aí tem um ponto-chave aqui que vocês precisam aprender, né? Que é a base de cada um desses caras aqui que nós podemos utilizar. Então, o binário ele utiliza a base 2 porque só tem duas possibilidades, 0 e 1. O octal utiliza a base 8 porque tem 8 possibilidades, que vai de 0 a 7, certo? Decimal, base 10, que vai de 0 a 9. E hexadecimal, base 16, que vai de 0 a F. Então, nota que quando chega no 9zinho aqui, ele não continua no 10, 11, etc. Né? Ele inicia no A, no B, no C, no D, no E e no F. Então, todas essas operações, pessoal, elas são realizadas por quem? Pelo computador. Ou seja, que partem das operações simples, soma, subtração, multiplicação e divisão. E a partir daí ele vai poder fazer coisas mais complexas, tá? Então, o que é que a gente precisa focar aqui? Como é que o computador ele faz essas operações, né? Naquele nívelzinho que eu falei para vocês, linguagem de alto nível e linguagem de baixo nível. Nesse caso aqui vai ser baixo nível, né? Que é a linguagem binária base 2. Então, como é que ele faz isso? Beleza. A primeira operação, antes de falar da tabelinha aqui para vocês, é a operação da soma binária. Qual a dica que eu falei para vocês, né? Vamos pegar esses dois últimos exemplos aqui, ó. 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1, aí a gente já tem o tal do transporte, que é o que confunde todo mundo, né? Então vamos voltar aqui, ó. Se eu fizer 1 mais 1, pessoal, vai dar o que em decimal? Vai dar 2. Concorda comigo? Sim. Então, em binário, ele vai ser o quê? Vai ser 10. Então, por isso que o transportezinho aqui, ele vai 1. Que o 0 do 10 fica e o 1 do 10 vai como transporte. Certo? Vamos fazer outro exemplo. Se eu tiver aqui 1 mais 1 mais 1, beleza. 1 mais 1 mais 1 em decimal é quanto? É 3. E em binário é 11. Então, por isso que fica 1 e vai como transporte quem? Vai 1, que no caso é o 11. Vamos praticar. Beleza, eu sei que 1 mais 1, eu vi lá que o senhor falou que era 10, então o 0 fica e vai 1. Show de bola. 1 mais 0 é 1 e 1 mais 0 novamente é 1. Tem transporte? Não, não tem transporte, então vai 0. 1 mais 1 vai ser o mesmo esquema, é 10, fica o 0 do 10 e vai 1. E aqui é onde tem aquela dicasinha mágica que eu falei para vocês, né? Em decimal, 1 mais 1 mais 1 é quanto? É 3. E eu sei que 3 em binário é 11, fica 1 e vai 1, né? Beleza. E aí não tem nenhuma operação para fazer, desce 1zinho aqui. Então a dica, pessoal, é pegar aquela tabelinhazinha lá e seguir ela, certo? Que dá tudo certo. No caso da subtração, é um pouco diferente, tá? Onde a gente tem 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 é 0, obviamente. Não vai restar nada. E 1 menos 0 é 1. Não tem nada para tirar. E aqui, pessoal, onde a gente tem 0 menos 1, aí vai ficar 1 e vai emprestar 1. Então tem que ter muito cuidado aqui nesse empréstimo aqui. É só nesse exemplo aqui 4, ó. Quando for 0 menos 1, tá? Só quando for nessa sequência. Vamos treinar. Eu sei que 1 menos 1, João Vitor, é 0, vai transporte de 0. Beleza, aí tá de boas. 1 menos 0, não tem como tirar nada, fica 1. Tem alguma coisa de transporte? Não, não tem nada, então vai 0. Agora 0 menos 1, aí sim. Fica 1, como o senhor falou, e vai 1 de transporte. Aí nesse caso aqui, João Vitor, a gente tem 3 números, tá vendo? Ó? 1 menos 1 e tem menos 1 aqui embaixo também. Como é que faz? Primeiro você vai fazer esses dois e o resultado desses dois você faz com o terceiro, tá? Então vamos lá. 1 menos 1, João Vitor, é 0, né? Beleza, não vai restar nada. E 0 menos 1, aí é aquele esqueminha lá que o senhor falou. Fica 1 e vai 1 de transporte. Olha aí que legal. Vamos fazer de novo. 1 menos 1 é 0. E 0
menos 1, o senhor falou que fica 1 e vai 1 de transporte. Show de bola, perfeito. E 1 menos 1 é 0. Nesse caso aqui, como o 0 ele é à esquerda, a gente não precisa colocar nada, tá bom? Show de bola. Muito fácil a subtração também. Vamos para a multiplicação agora. Na multiplicação, pessoal, tudo que multiplicar com 0 é 0. É igual a multiplicação que a gente já conhece, né? E 1 vezes 1 é 1. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso aqui na prática. 0 vezes 1, 0, 0 vezes 0, 0. Então, tudo que eu multiplicar por 0 vai ser o quê? 0. Então, nessa primeira linha ficou 0. Na segunda linha, mesmo esquema? Sim. 4 zeros também, né? Que vai ser tudo multiplicado por 0. Nesse caso aqui, multiplicado por 1. Vamos lá, vem comigo. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Fiz o primeiro. O segundo, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 também, e 1 vezes 1 é 1. Show de bola, fiz todas as multiplicações. Agora, qual é a próxima operação que eu vou fazer? Vai ser a soma. A soma a gente já conhece muito bem e é muito fácil. Então, repete o 0 aqui, né, nas duas primeiras colunas. 0 mais 1 é 1, 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, e 0 mais 1 é 1, perfeito. Aqui eu só repito os zeros, né, que vai ser 0. 1 mais 0 é 1. Opa, passei aqui o slide. E só tem 1 aqui nessa última coluna, a gente só repete, tá? Então, a soma também, né, depois da multiplicação, é muito fácil. Por último, a divisão binária, né? Então, eu tenho os decimais aqui, 54 dividido por 6, que vai dar igual a 9. E aí, qual é a dica para a gente resolver essa divisão, né? A primeira coisa que você vai fazer aqui no divisor é contar a quantidade de caracteres. Então, tem quantos caracteres aqui? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. E aí você vem aqui para o número binário que vai ser, né? O cara que vai ser dividido, você conta também. 1, 2, 3. Beleza. Marquei o chapeuzinho aqui e agora eu posso começar a fazer a divisão. Regra básica lá da divisão que a gente já conhece. Beleza. Esse número aqui, 110, né? 1, 1, 0. Ele é maior ou igual do que esse 1, 1, 0 aqui? Beleza, Juvito. Ele não é maior, mas ele é igual. Então, se ele for igual, eu coloco 1 aqui e repito esse número aqui embaixo, tá vendo? Beleza, 1, 1, 0. Qual é a operação que a gente vai fazer agora aqui? É a subtração. A mesma coisa que a gente viu naquela outra vez. 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 é 0. E 1 menos 1 é 0. Show de bola. Esses zeros aqui, João Vitor, ele é maior ou menor do que esses 1, 1, 0 aqui. Beleza, ele é menor. Então, se ele é menor, a gente desce um 1zinho aqui, ó. Beleza? E coloca um 0 aqui. Show de bola. Show de bola. 0001 é maior ou menor do que esse 1, 1, 0 aqui? Continua sendo menor. Então, a gente acrescenta um 0 aqui e desce logo o 10 aqui para a gente fazer, né? Porque quando a gente tem um 0 aqui, a gente já pode descer ele direto, tá? Beleza? Aí, nesse caso aqui, 110, ele é maior ou igual aqui? Beleza, ele não é maior, mas ele é igual. Então, o que é que eu faço? Multiplico por 1 aqui. 1 vezes esse número aqui vai ser 110 aqui. 110 menos 110, né, que é em binário, o mesmo esquema. Ó. 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 é 0. E 1 menos 1 é 0. Mesmo esquema, né? E está aqui o nosso número, né? 1001 em binário é igual a 9. Muito fácil também de fazer a divisão, tá? Muito fácil. Então, vamos lá para a próxima, que no caso são as expressões binárias. Nesse caso aqui, pessoal, a gente já precisa tomar muito cuidado, né? Que tem algumas coisinhas interessantes. Uma expressão lógica é uma função matemática cujos valores de entrada são representados pelos zeros ou uns. E o resultado também é expresso pelos valores 0 e 1, que representam o quê? Falso ou verdadeiro, respectivamente. Na matemática convencional, tem-se como operadores básicos as somas, né, que no caso é o mais, subtração, menos, multiplicação, asterisco, e a divisão, a barrinha que a gente já conhece. Já nas expressões binárias, certo, é que vem a grande diferença, né? A gente tem como os operadores os símbolos ou, o e a negação, que é o not.
Então, analogamente, representamos essas operações matemáticas da seguinte forma, tá? O ou vai ser o mais, o i vai ser o asterisco e o não vai ser o tracinho ou o tracejado em cima. Ou seja, toda vida que tiver o ou, eu vou utilizar o somatóriozinho aqui. Toda vida que tiver o i, eu vou utilizar a multiplicação. E toda vida que tiver o não, eu vou utilizar o tracinhozinho aqui, que é a negação. Vamos ver um exemplo. Nesse caso aqui, a gente tem o valor da variável a e o valor da variável b, certo? Então, eu tenho 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Com o operador OU, eu estou fazendo a soma. Com o operador I, eu estou fazendo a multiplicação. E com o operador aqui, negação, que é o NOT, eu estou fazendo essa expressão aqui, né? Expressão, operação. Então, vem comigo aqui. No OU, só vai ser 0 quando os dois forem igual a 0, né? 0 mais 0 é 0. 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1 e 1 mais 1 é 1. Beleza? Muito cuidado, pessoal, que isso aqui não é aquela soma binária, não. Aqui são as operações booleanas que a gente está fazendo, tá? Através do ou, do i e do não. Então, muito cuidado aí para você não se confundir. Então, vamos para o i. No i, só vai ser verdadeiro, né? Ó, que no caso é 1, quando os dois forem verdadeiros. Então, 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0, e 1 e 1 é que vai ser 1. E a negação é justamente o inverso do que a gente está utilizando. Então, se for 0, vai ser 1, e se for 1, vai ser 0. Então, toda operação, pessoal, booleana, ela é resultante de uma tabela verdade, tá? Que representa todas as possíveis combinações dos estágios de entrada, certo? E essa tabela verdade sempre é formada pela fórmula 2 elevado a n, ou seja, a base 2 de binário, e o n é o número de variáveis de entrada. Eu lembro que teve até um aluno que colocou lá no grupo da gente, que era a quantidade de possibilidade dessas expressões. Aí essa quantidade de possibilidades, né, de entradas, pessoal, a gente eleva a base 2. Então, por exemplo, se eu tiver 3 entradas, como é que eu faço? Vai ser 2 elevado a 3. E aí sim eu tenho a quantidade de possibilidades. Ah, eu tenho só 2 entradas, João Vitor. Então você bota 2 elevado a 2. Que aí você tem a quantidade de possibilidade dessas entradas. E assim sucessivamente. Beleza? Show de bola. E aí, um exemplo aqui para a gente tentar colocar dessas expressões é muito simples. Ó. Alberto quer um computador novo. Beleza. Porém, ele somente conseguirá um computador novo se trabalhar durante o dia ou, olha o somatóriozinho aqui, ó, se economizar a mesadazinha. Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, o ou ele está entre o quê? Trabalhar durante o dia, que é o A, e está entre o economizar a mesada, que é o B. Então, automaticamente eu tenho essa operação, A mais B, beleza? Ou seja, ele só vai conseguir o computador se trabalhar durante o dia ou economizar. Ou seja, A ou B, né? Que o maisinho não é o ou, que a gente já conhece. Outra forma, aí a gente coloca aqui, ó, o ou, né, que no caso aqui é outra possibilidade. Se fosse o i, aí ele obrigava a ser os dois juntos, né? Outra forma dele comprar o computador será não trabalhando. Ou seja, a gente sabe que se ele trabalhar, né, que é o A, ele é o Azinho bonitinho. E a negação desse A, João Vitor, é o quê? É o não trabalhando. É o Azinho com um tracinho em cima, tá vendo? Podia ser o tracinho aqui do lado também. Ou seja, ele não trabalhando, porém terá que pedir dinheiro ao seu pai. Então tem uma condição aqui, tem uma obrigação. Então, se ele não trabalhar, obrigatoriamente ele tem que pedir o quê? O dinheiro ao pai dele. Então, como é obrigatoriamente, a gente coloca o i, né? Tem que ser os dois. E mesmo assim economizar. Ou seja, que é justamente aqui o C e
o B, que é pedir o dinheiro ao pai, que é o C, e economizar, certo? Que é o P. Então, notem que um necessita do outro. Então, quando tem essa dependência, pessoal, a gente utiliza o I. O I a gente viu que é a multiplicação, né? E o O a gente tem o quê? O maisinho. Muito fácil, pessoal. Se vocês resolverem as autoatividades, né, e praticar, não tem como vocês, certo, esquecerem isso aqui. Tem que resolver, tem que praticar, tá bom? E por último, os circuitos lógicos, tá? Não tem como fazer o cálculo de tudo aqui para vocês desses circuitos. Mas vocês sabendo, né, essa tabelazinha aqui que eu vou mostrar para vocês e que eu coloquei no grupo, não tem como errar, tá? Não tem como mesmo. Então, a gente tem os blocos lógicos divididos pela porta, o símbolo, a tabela verdade, a função lógica e a expressão. Olha que legal, tem até a expressãozinha aqui para ajudar vocês, tá? Então, essa daqui é o I, onde a simbologia dela é essa aqui, onde a gente tem a entrada de A e B e o resultado S, né? Como é que a tabelinha verdade aqui no I? Só vai ser 1 quando os dois forem verdadeiros. Então, tá aqui, né? Ó. Assume 1 quando todas as variáveis forem 1 e 0 nos outros casos. O OU, como é que funciona? Assume 0 quando todas as variáveis forem 0, certo? E 1 nos outros casos. Tá vendo aí, ó, que legal? Só vai ser 0 quando for 0. Aqui no OU, né? Ó. Ó, o símbolozinho dele é esse aqui. Como é que é a expressão, João Vitor, dele? É S igual a A mais B. Simples, né? O não, que é a negação, ele tem essa simbologia aqui, é como se fosse um triângulozinho de lado e a bolinha na ponta, tá vendo? Quando ele for 0 vai ser 1 e quando for 1 vai ser 0. Ou seja, ele inverte a variável aplicada na sua entrada. Como é que é a expressão? S igual ao Azinho e o tracinho em cima da negação. E aí a gente tem outros aqui diferentes, né? Onde a gente tem aqui a negação, né? Que no caso é o inverso do I. Ou seja, toda vida que a gente... Nota aqui também que ele está sublinhado aqui, né? Ó, a imagem talvez não esteja muito boa, mas ele está sublinhado, é diferente lá, tá? Que é o NAND, né? Ou seja, no caso aqui, onde no I ele só ia ser verdadeiro quando as duas fossem verdadeiras, aqui é o contrário, né? Quando as duas for verdadeiras, 1 e 1 vai ser falso, né? Que no caso é o 0. E todas as outras vão ser verdadeiras. Como é que funciona a expressão, João Vitor? S, né, de A vezes B, né? Que o símbolozinho aqui do I, né, da multiplicação. Exatamente. Só que aqui não é inverso, a gente bota o tracinho em cima e fica a negação. Beleza? Onde nós temos aqui também a negação do OU, é o inverso da função OU, mesmo esquema, né? Ó, tá vendo? Ó? Ele era verdadeiro quando tinha um verdadeiro, agora quando tem um verdadeiro é falso, e quando os dois são falsos, ele é verdadeiro. Vai mudar o que aqui na expressão, né? O S vai ser igual a A mais B, né? Que o OU é o somatório, só que negando ele, que é o tracinho em cima. E aí nós temos o OU exclusivo. Tá vendo esse tracinho aqui em frente? É o mesmo símbolo, só que com tracinho aqui em frente. Como é que funciona, Jovito? Ele assume 1 quando as variáveis assumirem valores diferentes. Então, 0 e 0 é 0, 1 e 1 é 0. Quando é diferente, ele assume 1. 0 e 1 é 1, 1 e 0 é 1. Esse aqui é o OU exclusivo. Então, muito cuidado para você aí não se confundir, tá? E por último aqui é o coincidência, tá? Talvez não cobre porque não tem lá na apostila de vocês, mas eu trouxe também porque é interessante, tá? Assume 1 quando houver coincidência entre os valores das variáveis. Então, nesse caso aqui, a coincidência aqui 1 e 1 fica igual a 1 e 0 e 0 fica igual a 1. Ou seja, coincidência é quando os dois forem iguais. E quando forem diferentes, o valor vai ser igual a 0. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa revisão, tá? Que a gente vai trabalhar sexta-feira. Vou falar com mais calma, né? Para quem não puder assistir o vídeo. E muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!